Como fomos infectados pela Matrix. Quando uma criança nasce, o cérebro, que é um computador humano, que é capaz de armazenar infinitamente informações, é como se fosse um copo de água limpa, água cristalina. E a partir desse momento, todas as informações atuais começaram a ser gravadas, entrar naquele cérebro através dos ouvidos e dos olhos. Isso acontece como pequenas gotas de água suja que vai caindo dentro daquele copo de água limpa. Ao passo que pequenas gotas vão caindo dentro da água limpa, aquele copo vai enchendo até que jorra. E quanto mais gotas de água suja caem dentro daquele copo, a água limpa vai sendo jogada para fora. E quanto mais água suja é colocada, mais água limpa vai sendo jorrada para fora. E o que acontece? Depois de um tempo, se for sendo jogado só água suja, a água limpa já tem evaporado, já tem jorrado completamente, e o que sobrou? Só podridão e imundície. Isso acontece com o cérebro e o ser humano a partir do primeiro segundo que ele entra nessa realidade. Quais são as consequências disso? As consequências é que a partir do momento que uma mente ela é infectada pela sujeira desse mundo, ela começa a agir, a pessoa começa a tomar atitudes em cima dessas informações que foi passada, que foi gravada no cérebro dela. E essas atitudes, elas acarretam em situações de vidas destruídas, em vidas dolorosas. A pessoa ela é encaminhada para as drogas, para o alcoolismo, prostituição. As consequências disso traz depressão, a pessoa fica materialista, o ódio começa a ser uma realidade na vida dessa pessoa. E uma coisa leva a outra coisa. Isso é uma realidade. Uma vez que uma pessoa ela passa a viver uma situação como essa, a saúde física, a saúde mental, espiritual e financeira também são gravemente comprometidas. Porque cada semente plantada cria uma consequência. E se essa semente for uma semente ruim, é óbvio que os resultados também são ruins. Resultados ruins baixam o que se chama vibração. E o que é vibração? É energia. Vibração baixa significa uma energia incapaz de realizar coisas positivas. Bloqueia a capacidade da pessoa ter ideias e realizar, materializar essas ideias. E as consequências disso é pobreza, doenças, porque uma vez também que o que se chama vibração desmorona, a imunidade física também cai. E tudo isso é consequência de quê? Das sujeiras que foram derramadas, foram gravadas na mente da pessoa. A água suja que foi derramada dentro do copo. E essas sujeiras mentais implicam não somente na destruição da vida da pessoa em si, mas isso também contamina, prejudica a todos os que estiverem ao redor. Até mesmo sem que a pessoa cite uma única palavra, ela é capaz de prejudicar o outro, uma vez que a pessoa esteja muito contaminada. Porque existe uma coisa chamada áurea, que é o campo magnético do coração. Isso tem uma extensão aproximadamente de uns 6 metros. Se a pessoa está muito denso, se a energia da pessoa está muito pesada, o que acontece? Tudo aquilo que entra no campo, na áurea dessa pessoa, é prejudicado. É por isso que tem acontecido muitas vezes
de uma pessoa ter um pé de planta na sua casa, ter um animal de estimação e de repente chega uma visita, observa aquela planta ou aquele animal e logo depois que aquela pessoa sai, aquele animal adoece, aquela planta morre. E até o momento não se tinha uma explicação científica para isso, mas agora tem. Isso era chamado de olho gordo, olho grande, inveja. É claro, tem também total sentido, mas a explicação por trás de tudo isso significa programas negativos gravados no nível do inconsciente. Agora, amados, quanto das pessoas vivem nessa situação? Até 99,99, até uns 30, por que questão? Porque o mundo é uma fábrica, é um mar de magia negra. Esse mundo é o mundo das magias, é o planeta da magia negra. E todo mundo que entrou aqui se contaminou em algum nível da vida. Será que existe uma solução para isso? Sim. E a solução ela é praticamente a mesma receita de como o pior aconteceu, de como a contaminação aconteceu. Por quê? Da mesma forma que um copo de água limpa, ao ser derramado água suja dentro, ele contamina totalmente. Se isso for feito ao contrário, o resultado também é a mesma coisa, é o mesmo. Porque se pegar um copo hoje, está contaminado, cheio de água suja, cheio de podridão, mas a gente começar a pingar gotas de água limpa, o processo será o mesmo. A água limpa, ao ser derramada dentro do copo de água suja, aos poucos o copo enche e vai jorrar água suja para fora. E quanto mais gotas de água limpa é jogada dentro desse copo, é derramada dentro desse copo, mais água suja vai saindo para fora. Ao longo dos meses, ao longo do tempo, chegará o momento que toda aquela água suja foi jogada para fora e o que tem agora é somente água limpa. A água limpa representa o quê? Uma mente que foi purificada e foi colocada somente agora programações positivas. E uma vez que a mente ela está agora programada, o cérebro está programado positivamente, a pessoa está livre para agir em cima dessas ideias, em cima desses programas. E nesses programas só tem coisas boas. Então é aí onde as algemas invisíveis que prendiam a pessoa às doenças, às dívidas, à pobreza, se quebram. É onde essa maldição é quebrada. E a pessoa agora fica livre dessas algemas para seguir em frente. Uma nova rota, um novo caminho e, consequentemente, obterá resultados opostos, resultados positivos. E essa pessoa só pode ter uma coisa na vida: prosperidade, saúde, felicidade, riqueza. O problema não é aquilo que está fora, o problema é interno. As crenças que está dentro de cada ser é fundamental de ser entendida e mudada para que a realidade fora também mude. Porque no momento em que nós nascemos, qual foi a primeira coisa que foi, uma das primeiras coisas que foi gravado no nosso cérebro? É que Deus está lá no céu, nós estamos aqui na terra separados dele e se nós merecermos, se nós trabalharmos, se nós orarmos, se nós plantar o joelho no chão, Deus vai chegar um momento que vai mover o coração dele, ele vai ter misericórdia e vai derramar as bênçãos para nós. Quando na realidade, Deus está dentro de cada ser, de cada pessoa. E Deus representa essa água limpa, pura, que hoje foi contaminada por água suja da Matrix, pela água imunda do sistema, das crenças desse planeta. E essa pessoa que está contaminada simplesmente não tem capacidade para acessar Deus dentro dela. Por quê? Porque a sujeira bloqueia a consciência da pessoa. Nenhuma pessoa que está infectada pela sujeira, em que a sujeira é a predominância na mente dessa pessoa, ela é capaz de agir pelo certo, de agir
pela centelha divina, pelo Espírito divino que está dentro dela. Simplesmente porque a sujeira, ela é um véu que tapa, que impede a nossa consciência de enxergar a realidade. E a realidade só é uma coisa: Deus, que representa tudo aquilo que nós desejamos de bom, tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é amoroso, tudo aquilo que é bom. Só existe o bem no universo. O que se chama mal não é que isso é uma existência que está lá porque foi Deus que criou. Não. E o mal é simplesmente o oposto do bem. Uma vez que a pessoa ela foi contaminada, então ela foi colocada num polo contrário do bem. Ela está andando ao contrário, na contramão da realidade. Mas ela não está condenada a viver nessa vida, nessa contramão eternamente. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. No momento que a pessoa enxergar e desconfiar que tem algo além, algo mais que dá para ela acessar, não importa a situação que ela esteja vivendo, com respeito à saúde, com respeito a dinheiro, a relacionamentos, isso não importa. Independente, no momento que a pessoa ela enxergar, entender ou desconfiar que tem algo mais, e ela começa a tomar uma decisão de mudar a rota, seguir um outro caminho, a vida dela já começa a mudar a partir desse momento. E o melhor é entender que as mudanças, que as benesses, as bênçãos começam a acontecer, não é só depois que toda a água suja tem jorrado para fora. O bom de tudo é saber que a partir do momento que a primeira gota de água limpa cair no copo de água suja, a sujeira já começa a perder o seu efeito, já começa a perder o poder e você já começa a se libertar a partir do primeiro momento. Então, não fique naquela ideia, eu não vou tomar uma decisão porque isso vai demorar muito, eu não vou esperar 10 anos para poder ser abençoado. Não, as bênçãos começam a acontecer no momento que você toma a decisão, porque a partir do primeiro segundo que uma gota de água limpa cai no copo da sua consciência, uma gota de água suja sai para fora. Tá certo? Espero ter deixado uma luz para você. Se você encontrou sentido essas palavras, peço que você inscreva nesse canal como apoio a essa causa nobre de iluminar o mundo e de tirar as pessoas do sofrimento para a felicidade. Esse vídeo tem a intenção de trazer luz para aqueles que estão nas trevas, alegria para aqueles que estão na tristeza. E, enfim, se esse vídeo, como eu falei, fez sentido para você, peço que você inscreva-se nesse canal, deixe o seu ok e também comente abaixo o que você achou. Com isso, você está ajudando a trazer mais vídeos como esse, que com toda certeza irá abençoar muitas pessoas. Tchau, tchau e até mais.